Hoje é dia 15 de novembro de 2022. A desconstrução de Jesus e a escola de Frankfurt. O que essas duas situações estão ligadas? A desconstrução de Jesus e a escola de Frankfurt. Já não é no tempo atual que existe uma tentativa da desconstrução de Jesus no mundo. Isso já ocorre há quase 100 anos. Começou na escola de Frankfurt, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde filósofos, apoiados em Karl Marx, resolveram mudar um pouco a visão. Karl Marx queria, e foi mostrado isso na Revolução Bolchevique em 1917, tomar o poder à força e colocar o poder, o domínio do proletariado para dominar, tomando conta, se apropriando de todas as propriedades privadas. Só que alguns filósofos marxistas, como Gramsci, acharam que isso deveria ser feito através da parte cultural. Então, esse domínio não seria mais a tomada de empresas, de terras, mas sim o domínio cultural. Então, foi criada a Escola de Frankfurt, em 1926, e eles tinham vários planos de domínio, entre eles o domínio das universidades, porque é muito natural que é a base da vida de uma pessoa, a universidade. E ali então começaram as doutrinas marxistas, o marxismo cultural, já modificado, mas com as bases no marxismo. E uma dos itens que eles mais trabalham no sentido de desconstrução é o cristianismo. Por que o cristianismo? Porque o cristianismo liberta. Os cristãos, eles sofrem com resignação, porque eles esperam uma compensação depois desta vida. Como a doutrina marxista ela é completamente ateia, não acredita em Deus, então o combate ao cristianismo seria um dos pontos importantes da escola de Frankfurt. Porque o cristão, segundo a visão deles, estaria mais submisso ao capitalismo e ao domínio dos ricos. Porque ele seria mais submisso, ele seria mais submisso a ter subempregos, ele seria mais submisso a domínios da elite burguesa, como eles chamam. Porque o cristão, ele é resignado, o verdadeiro, ele luta, mas ele é resignado, ele aceita a realidade, caso ele não consiga modificar. E isso não é bom, porque aí não teria o suporte para a revolução, né, que seria uma revolução no caso desta cultural. O cristão não aceitaria a imposição de teorias materialistas. E dentro dessa escola de Frankfurt, entre o combate ao cristianismo, está a questão da destruição da família, inclusive Gramsci dizia que os filhos são, né, oprimidos pelos pais, então o Estado deveria de cuidar dos filhos a partir de uma certa idade e não os pais. Entre outros fatores que eles defendem é desencarceramento de presos, porque afinal de contas o instinto, né, na visão deles, o instinto do ser humano tem que ser vivido, né, o instinto. Então, soltar os presos seria uma forma deles poderem viver os seus instintos agressivos e violentos. E que a sociedade, por ser opressora, por ter domínio de classes burguesas, seria responsável pela miséria humana que levaria as pessoas a serem violentas. Então, soltando essas pessoas, elas poderiam ser, então, violentas, elas poderiam exercer a sua violência, o seu instinto de agredir a sociedade, de roubar, de matar, de sequestrar, de estuprar, enfim. É essa a visão que a escola de Frankfurt tem, fazendo uma análise mais aprofundada e uma visão pessoal da situação. Eu vou deixar aqui embaixo um link do Brasil Paralelo, onde eles explicam muito bem o que é a escola de Frankfurt. Essa desconstrução de Jesus é muito mais que escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt,
Apenas é um dos locais do plano físico em que existe a desconstrução de Jesus, a escola de Frankfurt e depois as universidades. Atualmente, as universidades, principalmente universidades públicas, no caso do Brasil, universidades federais, elas são universidades onde você aprende o marxismo cultural, a escola de Frankfurt, e aprende a odiar, por exemplo, cristãos, né? Então eu tenho uma amiga que encontrei ela chorando certa vez e perguntei para ela o que tinha acontecido, se estava tudo bem. Ela disse que não, que o filho dela, que havia frequentado evangelização numa casa espírita, que frequentava, foi para a universidade e começou a se modificar, começou a ser usuário de drogas, se tornou ateu e revoltado contra todos que não fazem parte do grupo deles, inclusive de cristãos, não é? Então, lá na universidade, os professores conseguiram fazer uma lavagem cerebral e colocar o mal dentro deles. Eles injetam o mal, eles inoculam o mal dentro das pessoas, porque a técnica que eles usam é engenharia social, técnicas de convencimento de marketing, enfim. Eles conseguem fazer uma doutrinação pesada, não é? Corrompendo a alma desses jovens que entram nas universidades com as teorias do marxismo cultural e outros, todos materialistas e com objetivos bastante sombrios dentro das universidades para que leve a desarmonia dentro dos lares, para que os marxistas, os comunistas, ou socialistas, seja o nome que você quiser dar, atinjam os seus objetivos. Então, eu vou tentar colocar de maneira didática o que é a desconstrução de Jesus. Desconstruir não é destruir. Eles não querem destruir Jesus, eles querem reconstruir, adaptando Jesus a uma figura essencialmente socialista. Que Jesus era um revolucionário porque combatia a opressão do Império Romano, porque Jesus foi uma espécie de um tipo de comunista, um tipo de socialista, que os seguidores de Jesus fundaram uma comunidade que vivia o verdadeiro comunismo, porque as pessoas dividiam o que tinham entre si, ninguém passava necessidade. Enfim, eles tentam desconstruir Jesus e construir um Jesus novo. Aí é que está a grande questão. Esse Jesus novo é o Jesus humano, é o Jesus com defeitos humanos, Jesus que não tinha tanta certeza assim da sua missão, que tinha dúvidas, que tinha crises de fé, que se acovardou, que pediu a Deus a missão principal dele, que era o sacrifício, ou a mais dolorosa, que era o sacrifício na cruz, poupasse ele, que ele teve um caso com Maria de Magdala, porque as pessoas acreditam mais no Código da Vinci, Dan Brown, e no filme Anjos e Demônios, com Tom Hanks, do que no Evangelho. Enfim, é uma forma de deturpação, de desconstrução de Jesus. Vamos imaginar que você tem uma casa que foi construída nos anos 50. Essa casa é uma casa bem sólida, de alvenaria, feita com material de excelente qualidade, telhas de barro, né? Um forro excelente, feito de material resistente, mas a casa é antiga, ela está bem pintada, ela não tem rachadura, ela é uma casa bonita, porém ela é antiga. E os seus amigos, seus vizinhos, seus conhecidos dizem, mas essa casa está muito feia, tu tem que reconstruir uma outra nova, com design arrojado, design moderno. E de tantas pessoas falarem, o que acontece? Você desconstrói a sua casa, mantém a base e constrói uma nova casa, arrojada, moderna, como disseram seus amigos, só que com o passar do tempo, essa casa começa a apresentar rachaduras, infiltrações, o forro tem infiltrações, a telha não é de boa qualidade, racha, você começa a ter vários prejuízos porque você resolveu desconstruir a sua casa boa, antiga, para construir uma casa nova, aparentemente mais bonita, mais moderna, mas completamente deficiente. É assim que estão fazendo com a desconstrução de Jesus, tentando tirar um Jesus de 2000 anos
para um Jesus moderno, com design moderno, inclusive os desenhos que fazem dele com desenho moderno. Enfim, é uma tentativa da desconstrução do Jesus divino. Eles querem mudar. Jesus era um ser divino com o corpo físico. Eles querem fazer um ser humano divino, ou seja, um ser humano, Jesus era divino, porém era um ser humano comum como eu, como você, com defeitos, com anseios, com desejos incontroláveis, desequilibrado emocionalmente, com depressão, com dias que não está bem, com dias que está ruim, enfim. Ele era um ser humano, segundo a visão desses desconstrutores de Jesus. E esses desconstrutores de Jesus não estão só nas universidades, nos partidos políticos. Eles estão também na área da filosofia, na área das artes, mas principalmente eles estão atuando dentro das religiões cristãs. Eles estão dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, eles estão dentro das igrejas evangélicas, seja elas quais denominações forem, estão dentro das casas espíritas em todo o Brasil e no mundo, desconstruindo Jesus. É uma desconstrução de Jesus para construir um Jesus, como eu disse, modificado, moderno, porém essencialmente humano. Porque é muito mais fácil nós acreditarmos em um Jesus humano do que um Jesus divino. E muitos dizem, não é, que Jesus teve seus momentos de fraqueza, quando ele ficou com raiva, quando ele derrubou lá a mesa dos cambistas no templo, quando ele disse para os judeus, né, hipócritas, que estavam tentando matá-lo há bastante tempo, raça de víboras, túmulos brancos por fora e por dentro, cheio de imundície e de podridão, que Jesus, dizendo essas coisas, estaria com raiva, então estaria com um desequilíbrio emocional. E que as curas de Jesus, os milagres, não aconteceram assim como dizem, que provavelmente você foi crendice, e que foi coisas que foram colocadas posteriormente nos evangelhos, na hora, né, da escrita. Enfim, as manipulações que essas pessoas infiltradas dentro dos templos religiosos cristãos estão fazendo para uma tentativa da desconstrução de Jesus. Isso está em curso, e se nós cristãos não reagirmos de maneira pacífica, porém de maneira contundente, podem ter certeza, daqui mais alguns anos, ainda mais agora com o novo governo, que certamente vai colocar em prática a escola de Frankfurt, Jesus será desconstruído nos templos religiosos cristãos. Então nós temos que estar vigilantes, lutando o bom combate, trazendo Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus divino com um corpo humano. Jesus tinha as necessidades básicas de um ser humano, mas não era um ser humano, era um ser divino, porque ele mesmo disse que antes da terra ser, ele já o era. Então Jesus existe antes da terra. A terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Jesus já existia, já era Jesus como ele é hoje, há 4,5 bilhões de anos. Então, essas pessoas do mal, porque eu considero essas pessoas que desconstroem Jesus do mal, seja de maneira consciente, ou seja, deliberada, eles estão fazendo isso de maneira consciente e deliberada, ou eles estão a nível inconsciente, por invigilância profunda ou por outros motivos que não se pode saber qual, mas há em curso no mundo uma tentativa de desconstrução de Jesus. E um dos pontos que mais demonstra que essas pessoas não são cristãs, apesar de dizerem de uma religião, frequentarem uma religião, é que muitos cristãos, muitos espíritas, são a favor da legalização do aborto, por exemplo. Joe Biden é a favor do aborto e até de ampliar as possibilidades de aborto nos Estados Unidos. E ele se diz católico. Nós temos a CNBB, que é muito mais um grupo
político que religioso que também é a favor da legalização do aborto no Brasil. Nós temos várias AMEs, as associações médicas espíritas pelo Brasil, cujos seus integrantes, seus líderes, seus presidentes são a favor do aborto. Nós temos um grupo de espíritas chamados grupo de espíritas progressistas ou mais à esquerda que são a favor da legalização do aborto. Nós temos espíritas que são bem conhecidos no movimento, que fazem lives e que têm bastante influência dentro do movimento espírita que são a favor do aborto. Porque para mim, a pessoa pode não falar que é a favor do aborto. Até admiro aqueles que dizem publicamente que são a favor do aborto, sendo espírita, sendo cristão. Eu admiro pela sua coragem de falar isso. Coragem, admiro. Mas aqueles que são omissos também estão apoiando a legalização do aborto. Acho que alguns omissos são a favor, mas não têm coragem de falar que são a favor da legalização do aborto. Então, a legalização do aborto é uma demonstração de que essas pessoas estão muito mais ligadas à escola de Frankfurt, ao marxismo cultural, à filosofia de Antônio Gramsci e outros, do que propriamente à filosofia cristã. Momentos bem sombrios e difíceis estão já acontecendo, mas irão piorar nos próximos anos. Então, nosso posicionamento firme, a nossa oração e ação. Não é só ficar orando, é agindo dentro dos templos religiosos para que Jesus não seja desconstruído. Precisamos falar de Jesus nos templos religiosos, precisamos falar de Jesus na família, precisamos falar de Jesus nas redes sociais, nem que a gente compartilhe uma mensagem de Jesus. Não estou dizendo para que você fale em Jesus no seu trabalho profissional, porque aí você vai ter problemas. Em locais que você não pode falar de Jesus, você não fale, mas onde você puder falar de Jesus, fale de Jesus. Mas o Jesus verdadeiro, aquele que viveu há 2000 anos atrás, aquele que nos ensinou o Sermão da Montanha, aquele que nos ensinou a perdoar, aquele que nos ensinou a amar a todos, aquele que nos ensinou que vale a pena a gente suportar as provações da vida, porque depois na outra vida nós teremos as nossas compensações, aquele que curou pessoas de doenças incuráveis, aquele que morreu dolorosamente na cruz, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que ascendeu aos céus, aquele que deixou os seus apóstolos, seus discípulos para a grande mensagem. Foi aquele Jesus que inspirou os discípulos, que inspirou o apóstolo Paulo, que inspirou os grandes líderes cristãos a darem suas vidas nos circos romanos, no Coliseu. Graças a eles que hoje nós temos o cristianismo. Graças a eles que hoje nós temos o evangelho. Mas eu faço uma pergunta e vou deixar aqui no descritivo do vídeo um vídeo muito bom do Observatório 7, canal Observatório 7. E se Jesus não tivesse existido? Veja um vídeo abaixo, Observatório 7. Se Jesus não tivesse existido, hoje o mundo provavelmente já se teria autodestruído. E se hoje nós estamos ainda em condições mínimas de vivência social, se ainda não fomos destruídos por uma guerra nuclear, por uma guerra total de grande destruição em massa, é porque Jesus esteve no planeta. Então, os grandes progressos que houveram na área da ciência, na área da sociologia, na área religiosa, foram graças à vinda de Jesus. Está ali naquele vídeo do Observatório 7. Eu agradeço, não sei quem é, né, o dono do canal do Observatório 7, ele nunca mostrou seu rosto, não sei o seu nome, mas eu agradeço a ele porque os seus trabalhos têm sido fantásticos e esse foi um dos melhores que eu já vi. Ele mostra para nós a importância de Jesus. Sigamos em frente, confiantes em Deus, confiantes em Jesus, porque no final das contas, Jesus vai vencer essa guerra espiritual que ocorre no mundo atualmente. O demônio, as forças do mal, estão vencendo batalhas,
mas a guerra será vencida pelo Cordeiro, por Jesus. E todos os seres humanos teremos que nos ajoelhar diante do Cordeiro, diante de Jesus, no dia do grande juízo. Um dia virá esse dia, não sei como nem quando, mas virá. Então, aqueles de nós que seguimos Jesus, será uma honra, uma alegria, uma emoção, a maior emoção provavelmente de toda a nossa vida, de todas as nossas vidas. Mas para esses espíritos do mal, para esses será uma grande humilhação, porque eles serão obrigados a se ajoelhar. Será uma força divina que obrigará a se ajoelhar. E depois de ajoelhados, ele julgará a todos, e aqueles que não tiverem condições de permanecer no planeta serão exilados para outros planetas, onde lá terão que recomeçar tudo de novo, porque foram rebeldes às leis divinas e trouxeram dor e sofrimento aos seres humanos, trouxeram enganação, trouxeram mentira. Então fiquemos fiéis a Jesus na sua religião, fiquemos fiéis, nem que a gente fique sozinho, nem que fique poucos, mas fiquemos fiéis a Jesus, porque o grande dia do Senhor, aquele em que ele julgará os bons e os maus, as cabras e as ovelhas, ou os bodes e as ovelhas, está se aproximando. Então, continuemos em fé, continuemos orando e trabalhando por um mundo melhor. Tenha um bom dia.